usuário gosta de esperar o nosso site carregar. Inclusive, o Googlebot leva isso em consideração no momento de decidir quais sites vão aparecer no topo das pesquisas. Mesmo assim, toda semana a gente acessa algum site que leva uma eternidade para carregar e dar o primeiro sinal de vida, ou carregar todos os seus assets e as suas imagens. Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender o que são as CDNs e como essa tecnologia pode deixar o nosso front-end mais rápido e eficiente. As CDNs, ou Content Delivery Networks, são redes de distribuição de conteúdo, que basicamente são servidores interligados que pertencem à mesma rede e são responsáveis por distribuir o conteúdo de site. A parte interessante é que esses servidores podem estar espalhados ao redor do mundo. A localização deles vai depender do provedor em questão, mas o ponto é que quando o usuário acessar o nosso site, ele vai receber o conteúdo do servidor que estiver mais próximo. Essa técnica permite a redução da latência do nosso site, pois quanto mais próximos geograficamente o nosso usuário e os servidores estiverem, mais rápido o conteúdo vai trafegar na rede de um ponto ao outro. Claro que outros fatores também influenciam nesse tempo, como a largura da banda e o tráfego da rede no momento. E sim, existe engarrafamento na internet, porque no final são só cabos trafegando informações. Mas esse ponto da distância entre o nosso usuário e o servidor onde está hospedado o nosso site é um dos pontos principais para a gente conseguir reduzir a latência para que o conteúdo do nosso site seja entregue mais rápido. E esses conteúdos são todos os arquivos estáticos do nosso site, como o HTML, o CSS, o próprio JavaScript e até as imagens que compõem o nosso front-end e que o browser vai precisar buscar no servidor para conseguir montar a primeira renderização da nossa aplicação. E antes da gente continuar, eu queria falar rapidinho para você sobre a nossa nova patrocinadora oficial aqui do canal, a HostGator. Para quem não conhece, a HostGator é uma empresa de hospedagem e é líder no mercado de hospedagem de sites, contando com mais de 7 milhões de clientes espalhados pelo mundo. E sabe por que eu quis mencionar a HostGator especialmente nesse vídeo? É porque eles oferecem CDN gratuita para todos os planos de hospedagem. Então, além das diversas vantagens que eles já têm, como por exemplo, suporte 24 horas, até 2 domínios gratuitos e alta escalabilidade, qualquer site que você hospedar na HostGator, você vai estar usando a técnica de CDNs. Isso pode tornar o nosso site até 50% mais rápido do que em hospedagens convencionais, o que é essencial para quem estiver buscando a melhor performance no seu front-end. Então, se você quiser hospedar seu site na HostGator, dá uma olhada no link aqui da descrição e aproveita o nosso desconto especial aqui do canal. Agora, continuando, vamos entender como é que o nosso site faz essa integração com servidores de CDN para distribuir seu conteúdo. E para isso, eu vou abrir aqui minha tela, porque eu acho que vai ficar muito mais fácil da gente entender se a gente criar um diagrama visual. Então, normalmente, quando a gente está falando do deploy de uma aplicação front-end, normalmente a primeira etapa que a gente envolve é a etapa de build. Essa etapa de build é praticamente obrigatória para aplicações que utilizam frameworks front-end, como, por exemplo, o Angular, o React e o Vue. Esse build aqui vai gerar de resultado pra gente os arquivos estáticos, certo? Que são os arquivos que a gente quer distribuir na CDN, que é justamente o nosso HTML, CSS e JavaScript que renderizam a nossa tela, e às vezes até alguns assets de imagem. Esses arquivos estáticos são os arquivos que a gente vai querer subir no servidor da CDN. Isso aqui tudo pode ser automatizado. Por exemplo, na HostGator, a gente nem vê isso daqui acontecendo, certo? Mas eu tô explicando para vocês como aconteceria no fundo dos panos. Então, esses arquivos estáticos, eles são enviados para o servidor da CDN, normalmente via upload ou através de um protocolo FTP. Esse envio dos arquivos vai fazer com que a CDN correlacione que aqueles arquivos estáticos correspondem ao nosso site. E aqui, normalmente, a gente está falando de um servidor central. Esse servidor central vai ser o servidor responsável por, então, distribuir os conteúdos entre todos os servidores de borda, então entre todos os servidores que estão próximos dos nossos usuários. Só que aí tem um ponto aqui muito interessante que eu não tinha explicado antes. Esses servidores de borda, eles não vão necessariamente estar armazenando o conteúdo de todos os sites que estão hospedados ali da CDN. Eles funcionam mais ou menos numa técnica de cache. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Vamos criar uma nova bolinha aqui que vai representar o nosso usuário. Então, quando o usuário tentar acessar a nossa aplicação, ele vai ser redirecionado para o servidor de borda
que estiver mais próximo dele, ou o mais próximo disponível, né? Porque às vezes o mais próximo está muito engarrafado, está tratando de muitas requisições, então aquela requisição vai para o mais próximo que esteja disponível. Quando essa requisição chega no servidor de borda, o que o servidor de borda vai fazer? Ele vai verificar se ele tem aquele site que o usuário está acessando no cache dele, se ele está armazenado ali dentro. Então aqui o usuário fez a requisição. O servidor de borda vai verificar essa informação no cache, se ele tem aquele conteúdo estático. Se ele tiver, ele já vai automaticamente responder o conteúdo estático para o usuário. E essa requisição nem vai chegar lá no servidor central da CDN. Mas caso essa informação, caso esse conteúdo não esteja no servidor de borda, ele vai ter que então fazer o caminho reverso, chamar o servidor central da CDN para pedir o conteúdo estático que corresponde a esse site. Quando ele pede esse conteúdo para o servidor central vai retornar para ele e então ele vai guardar essa informação no cache. Isso faz com que os servidores de borda guardem somente ali com eles os sites que são mais acessados, os sites que têm mais acesso. E aí são os sites que eles precisam responder mais rápido. E normalmente tem alguns sites que possuem uma página muito acessada e páginas pouco acessadas. E essa técnica ajuda nesse cenário também. Porque imagina o seguinte, a gente tem duas páginas aqui, a página home do nosso site e a página de contato. A página home, ela é uma página muito acessada. Então é uma página acessada frequentemente e que eu preciso que ela seja renderizada de uma forma rápida, porque quando o usuário acessar, ele vai ter aquele primeiro feedback rápido, é o local onde o meu usuário mais fica no meu site, é onde eu faço a geração de leads da minha empresa, etc. Então, é uma página crítica. Já a página de contato é uma página pouquíssimo acessada, às vezes só quando o usuário quer mandar algum e-mail e etc. E eu não tenho toda aquela necessidade de que ela seja renderizada de uma forma rápida, até porque ela não é indexada no Google para resultados de pesquisa. Isso fica ali na minha página home. Então, essa página de contato, por ser uma página menos acessada, ela seria uma página que não estaria no meu servidor de borda, certo? Ela não estaria armazenada aqui. Enquanto a nossa página home, por ser uma página super acessada, ela estaria aqui no servidor de borda. Ela estaria ali no cache porque os usuários acessam ela frequentemente, então provavelmente ela estaria ali no cache quando o usuário fizesse o acesso. Então isso aqui é muito importante a gente ter em mente para entender como funciona esse processo da CDN. E tem outra coisinha aqui interessante para se falar. Os servidores de borda, eles não são servidores soltos. Normalmente eles estão compostos aqui no que a gente chama de POPs, né? Ou Points of Presence. O que isso significa? Normalmente um Point of Presence, ou POP, é um ponto de presença da CDN. Então uma região onde a CDN está disponível. E é basicamente aqui um data center. E dentro desse data center eu vou conter vários servidores de borda. Então, por exemplo, eu posso ter um data center em São Paulo, eu posso ter um POP da minha CDN em São Paulo. E lá nesse POP eu tenho, por exemplo, 4 ou 5 máquinas que estão rodando ali o servidor da CDN. Então essa seria a diferença entre os POPs e os servidores de borda, porque são palavras muito comuns quando a gente está falando sobre o mundo aqui das CDNs. Mas é basicamente assim que funciona. E aí a gente chega na última parte desse quebra-cabeça, que é como fica o domínio do nosso site quando a gente utiliza a técnica de CDN. Para que os sistemas de CDN funcionem de maneira eficiente, eles utilizam um método de roteamento que é chamado de Ncast, em conjunto com os servidores DNS. O Ncast é uma técnica de roteamento que permite que um único endereço IP seja associado a vários servidores em locais geográficos diferentes. Quando o domínio de um site está apontando para uma CDN, a CDN vai utilizar o Ncast para redirecionar a requisição do usuário para o servidor de borda que esteja mais próximo ou menos congestionado dentro da rede. E funciona mais ou menos da seguinte forma. Primeiro, o DNS vai traduzir aquele domínio para o endereço de IP compartilhado da CDN. Quando a requisição chegar no endereço de IP compartilhado da CDN, o Ncast entra em ação. Então, ele vai decidir para qual servidor de borda ele vai mandar aquela requisição, de acordo com o servidor mais apropriado. Isso significa que para o usuário final, o domínio continua sendo o mesmo e ele nem vê que foi redirecionado. No entanto, a rota da requisição foi otimizada automaticamente, utilizando da estrutura da CDN para reduzir a latência e otimizar o carregamento do nosso site. Agora uma curiosidade, comenta aqui no vídeo qual foi o site mais lento que você já acessou. Eu já tenho uma resposta pronta aqui na minha mente e depois eu vou fazer uma lista com os mais comentados para a gente analisar. E lembrando, se você hospedar seu site na HostGator, você vai ter o serviço de CDN de forma gratuita, além da migração grátis e vários outros benefícios. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assinar com desconto e até o próximo vídeo.